As duas irmãs que eu criei com o maior sacrifício, uma se tornou uma beldade fria e distante do exército, e a outra, uma fofa e adorável beldade da escola. Enfim, no início, eu só prometi cuidar delas por 5 anos para retribuir um favor. Agora, faltando apenas 5 dias para o fim do prazo, está na hora de eu desaparecer. Nesse momento, Lin Qianin me deu um tapa tão forte que me jogou contra a parede. Lu Shenshou, seu canalha desprezível! Como ousa expulsar o Yanshu de casa enquanto eu e minha irmã não estávamos? Por sua culpa ele foi atropelado. Eu engoli o gosto de sangue na minha garganta, e olhei para Lin Qianil, que estava sentada na beira da cama. Eu disse, eu não o expulsei, foi ele que, Qian Ming. Por que você está sendo tão grossa com seu cunhado? Cuidado, para sua irmã não te dar uma bronca. Lin Qian Nin correu de volta para a cama do doente para mostrar sua lealdade. Yanshu, não me entenda mal. O único homem que minha irmã ama é você. Quanto ao Lu Shenshou, ele não passa de um empregado que minha mãe deixou para cuidar de nós. Não é, irmã? Eu olhei para Lin Qianil. Ela não disse uma palavra. Fria. Seu lindo perfil ainda revelava sua raiva. Eu dei um sorriso de escárnio para mim mesmo. O que eu estava esperando, afinal? Desde o primeiro dia que cheguei na casa dos Lin, eu sabia que a pessoa que Lin Qianil amava era Zhou Yanshu. Naquela época, Zhou Yanshu foi enviado para estudar no exterior e desapareceu sem deixar rastros. Lin Qianil esperou amargamente por ele por 3 anos. Mais tarde, a mãe delas me trouxe para casa. Nesses 5 anos, eu me esforcei ao máximo para cuidar do dia a dia das duas irmãs Lin. Não só criei Lin Qianin até seus 18 anos, como também ajudei Lin Qianil a superar a sombra da partida de Zhou Yanshu. Ela foi promovida continuamente até seu posto atual de segundo-tenente. No meu 4º ano na casa dos Lin Qianil declarou seu amor por mim. Tivemos uma cerimônia de casamento simples, mas até hoje ainda não oficializamos no cartório. Toda vez que eu tocava no assunto, Lin Qianil dizia, impaciente, o relatório não foi aprovado. Pare de ficar me apressando. Mas eu sabia que ela nunca tinha nem submetido o pedido de casamento. No dia em que ela aceitou meu pedido, Lin Qianil bebeu até cair e, me abraçando, gritou, Yanshu, me desculpe. Até a Lin Qianin chorou a noite inteira. A voz de Lin Qianil de repente interrompeu minhas lembranças. Eu já te disse. Desde que você se comporte, você sempre será um dependente de uma capitã. Mas por que você tem que implicar justo com o Yanshu? Se algo realmente tivesse acontecido com o Yanshu, a sua vida seria suficiente para pagar por isso? É que a sua vida inútil não vale nada. Quem iria querer? Eu não senti absolutamente nada. Lin Qianil sentiu uma onda de irritação. Vá para casa e arrume o quarto principal. Depois que o Yanshu tiver alta, ele vai ficar na nossa casa até se recuperar. Você não vai se opor, vai? Não pense que só porque tivemos uma festa de casamento você é o homem da casa dos Lin. Não se esqueça que a casa é da minha irmã. Lin Qianil, no exército, tem um dormitório designado, e a antiga casa da família Lin só tem 2 quartos e um depósito. Se eles vão colocar Zhou Yanshu no quarto principal, eu posso me mudar para o depósito. Eu baixei os olhos, sentindo uma grande calma. Onde eu durmo não tem a menor importância para mim. Não tenho objeções. Afinal, são só mais 5 dias. O quê? 5 dias? Lin Qianil gritou para as minhas costas, me advertindo, não tente nenhuma gracinha para intimidar o Yanshu. Senão, eu vou retirar o pedido de casamento. Ao ver minhas costas, ele parou por um instante e deu uma risadinha boba. Lu Shenshou me amava até a morte, e agora estava prestes a realizar seu desejo de se casar comigo. Como ele poderia abrir mão de tudo e ir embora? No dia seguinte, antes mesmo do amanhecer, Lin Qianin já esmurrava a porta. Lu Shenshou, levante-se rápido para fazer o café da manhã. O irmão Yanshu está fraco, prepare logo uma canja de galinha. Eu saí do depósito de lenha. Qianin viu que no depósito só havia um cobertor. Por que você não colocou uma cama aí dentro? Está tentando se fazer de coitado para minha irmã ficar com pena de você? Vou te avisar, pare de fazer showzinho. Você pode fingir o quanto quiser, mas não chega nem aos pés do irmão Yanshu. Eu lancei um olhar indiferente para ela.
Você tem razão, então deixe o Zhou Yanshu ser seu cunhado. O quê? Você está se gabando que minha irmã casou com você. Eu vou agora mesmo contar para minha irmã sobre essa sua cara de quem está por cima da carne seca, e fazer ela se divorciar de você. É tudo que eu mais quero. Eu joguei essas palavras nela, e entrei na cozinha sem olhar para trás. Faltam 4 dias para o contrato acabar. Por mais irritado que eu estivesse, precisava aguentar. Perto do meio-dia, Lin Qianyu finalmente trouxe Zhou Yanshu de carro. As duas irmãs o ajudaram cuidadosamente a descer do carro. Ao passar por mim, Lin Qianyu perguntou: "A comida está pronta?" Antes que eu pudesse abrir a boca, Lin Qianyu respondeu na mesma hora: "Está pronta." E é tudo que o irmão Yanshu gosta de comer. Também fiz canja de galinha para ele recuperar as forças. Lin Qianyu mostrou uma expressão satisfeita. Zhou Yanshu também segurou a mão dela, feliz. Na mesa de jantar, as duas irmãs, muito atenciosas, serviam comida para Zhou Yanshu. Eu comi a minha refeição em silêncio. De repente, um pedaço de cenoura foi colocado no meu prato. Zhou Yanshu olhou para mim com gratidão. Lu, camarada Shinshou, obrigado por cozinhar para mim. Daqui para frente, vou ter que te incomodar para cuidar de mim. O que você quer dizer? O Yanshu tem dificuldade de locomoção. Durante este tempo, você vai se encarregar de cuidar dele. É só ajudar a cozinhar e trocar os curativos, nada demais. Por acaso eu sou o empregado? O que você quer dizer com isso? Pedir para você cuidar de um doente e você fica com essa má vontade toda? Se não fosse a minha mãe ter te trazido para casa anos atrás, você nem saberia para onde teria sido vendido. Qianin. Lin Qianin calou a boca, contrariada. Lin Qianyu se virou para mim. Eu não estou discutindo isso com você. Estou te informando. Entendeu? Tudo bem, não dificultem as coisas para o camarada Lu Xinshou. Eu consigo me cuidar sozinho. Não se preocupe, ele tem experiência em cuidar dos outros. Você não precisa ficar sem graça. Lu Xinshou, vá pegar uma tigela de sopa para o Yanshu. Eu entrei na cozinha e saí com uma tigela de sopa. Obrigado, camarada Lu Xinshou. Yanshu estendeu a mão para pegar, mas num piscar de olhos, ele deu um grito. A sopa dourada espirrou na mão dele. Camarada Lu Xinshou, o que foi que eu fiz de errado? Por que você jogou sopa em mim? Qianyu e Lin Qianin correram para o lado de Zhou Yanshu, olhando com pena para a marca vermelha em sua mão. Qianyu, acho melhor eu não ficar mais na sua casa. Desta vez foi sopa quente jogada em mim, da próxima. Será que vão me forçar a beber veneno? Estou com medo. A fúria das duas irmãs explodiu. Eu, por dentro, só achava graça. Não tinha a menor intenção de me explicar. Afinal, não importa o que eu dissesse, eles não iriam acreditar em mim. A única pessoa que elas amaram do início ao fim foi Zhou Yanshu. Shenshou, você sempre odiou o irmão Yanshu e tentou de tudo para prejudicá-lo. Vou te levar para a delegacia. Seu desgraçado! Eu não acredito que, por causa de ciúmes, você foi capaz de uma baixaria dessas. Eu realmente me enganei sobre você, aguentando a dor terrível nas pernas. Levantei a cabeça teimosamente e o encarei. Lin Qianin me chutou bem no joelho. Continua de boca dura. Se alguma coisa acontecer com o irmão Yanshu, eu juro que não te perdoo. Meus joelhos caíram sobre os cacos de porcelana. A porta bateu com um bang. Depois do barulho, o corpo que eu mal conseguia sustentar também caiu no chão. O cheiro forte de desinfetante invadiu meu nariz. Abri os olhos e vi tudo branco. Será que eu morri? Moça, você está bem? Você perdeu muito sangue. Se tivesse chegado uma hora mais tarde, estaria morta. Minha mente estava em branco. Com licença, quem me trouxe aqui? Tirando minha irmã, você achou que seria mais quem? A voz de Lin Qian, Ning, cheia de sarcasmo, veio da porta. Eu vi Lin Qian e Shen Zhu parados na entrada. Lin Qian inventou uma desculpa e saiu. Eu fiquei em alerta. O que você ainda quer fazer? Lu Xinshou, para não admitir seu erro, você chegou ao ponto de encenar um suicídio? Eu franzi a testa e desviei da mão dele. Eu não sei do que você está falando.
Não sabe. A sala de estar inteira quase foi inundada com o seu sangue. O tio Ian ficou com as pernas bambas de medo. E também. Ele engoliu o resto da frase, não querendo me contar o quão apavorado e desesperado ficou quando me viu imóvel. Só então eu entendi, mas afastei minha mão da dele discretamente. Amanhã, depois de receber alta, você vai morar comigo na Vila Militar, para evitar que você veja o Shaoshan e tenha ideias sujas de novo. Não precisa, não quero te incomodar. Quanto ao Zou Shaoshan, diga a ele para aguentar mais 3 dias e não vir me provocar. Como você sabe que em 3 dias, nossa certidão de casamento vai sair? No final, acabei sendo levada de volta para o alojamento. Olhando para Lin Qianyu e a foto de Zhou Yanshu, fiquei um pouco atordoada. Lu Xinshou, o que você está olhando? Lin Qianyu se aproximou e, ao ver a foto, franziu a testa levemente. Ele a pegou, guardou na gaveta e trancou. Sabiamente, não olhei mais. Vou dormir no quarto de hóspedes. Que quarto de hóspedes o quê? Meu quarto tem uma cama enorme, não é o bastante para você. O Zhou Yanshu voltou, não seria apropriado. Lu Xinshou, você não pode ser um pouco mais sensato? Você não sabe falar sem meter o Yanshu no meio? Não me faça me arrepender de ter casado com você. Eu me calei e sentei no sofá. Lin Qianyu lembrou do dia em que me levou para o hospital. Meus joelhos estavam cheios de cacos de porcelana, e o ferimento no pulso não parava de sangrar. Uma dor aguda e latejante surgiu em seu coração. Quando ele chegou na casa da família Lin, ele também era apenas um garoto de 16 anos. Nesses 5 anos, ele trabalhou tanto sem reclamar. Será que eu o negligenciei demais, a ponto de ele ficar com tanto ciúme do Zhou Yanshu? Ele suspirou e sentou-se ao meu lado. Lu Xinshou, eu e a Qianin tratamos o Yanshu tão bem, porque há alguns meses ele arriscou a própria vida, para nos salvar de um incêndio. A gente precisa ter gratidão. E você, como meu familiar, deveria tratar o Yanshu com ainda mais respeito. Minhas pupilas tremeram violentamente. A cena do incêndio pareceu voltar diante dos meus olhos. Naquela época, Lin Qianyu estava de folga e levou Lin Qianing a um restaurante para dar as boas-vindas a Zhou Yanshu, mas a cozinha pegou fogo, e os 3 ficaram presos na sala reservada. Quando cheguei, o fogo já estava altíssimo. Os bombeiros só tiveram tempo de resgatar o Zhou Yanshu. Lin Qianyu e Lin Qianing ainda estavam presas lá dentro, e suas vidas corriam grande perigo. Eu entrei em desespero. Naquele frio congelante, joguei um balde de água fria na cabeça e corri para o meio do fogo. Consegui arrastar as 2 mulheres, que estavam inconscientes, para fora. Mas eu, por causa das queimaduras nas costas e da inalação de muita fumaça, desmaiei e fiquei 3 dias e 3 noites no hospital antes de acordar. Mas quando voltei para casa, Lin Qianyu e Lin Qianing não se lembravam de jeito nenhum que fui eu quem as salvou. Elas só conseguiam agradecer a Zhou Yanshu por ter salvo suas vidas. Depois, não sei que truque Zhou Yanshu usou, mas ele arranjou uns repórteres para entrevistá-lo sobre o resgate. Com isso, Lin Qianyu e Lin Qianing ficaram ainda mais convencidas de que eu era um homem manipulador e sem escrúpulos. Foi aí que eu entendi. Não importa o quanto eu fizesse por elas, nunca seria reconhecido. E muito menos sentiriam qualquer coisa por mim. Se é assim, para que eu vou ficar me rebaixando e sendo humilhado? Afinal, eu as salvei apenas por causa do contra. Tô certo. Ele se acalmou, pegou minha mão e disse, Lu Xinshou, daqui a 2 dias, quando a certidão de casamento sair, vamos tirar uma foto de casamento. Que tal? Você não gostava tanto de ternos antes? Depois eu te levo para escolher umas roupas. Olhando para aquele gesto íntimo, eu só senti nojo. Você que decide. Deixa ele se iludir. Daqui a 2 dias, eu com certeza não vou aparecer no estúdio fotográfico. Do lado de fora de um dos quartos, a silhueta de Zhou Yanshu passou rapidamente, e em seus olhos fervilhava uma malícia extrema e crescente. Ele foi até a delegacia e registrou a compra de ácido sulfúrico. Assim que pegou aquele pequeno frasco de líquido incolor, Zhou Yanshu deu um sorriso sombrio e cruel. Lu Xinshou, quando seu rosto estiver desfigurado, quero ver como você vai fazer para seduzir o Qianyu. Quem é aquele?
O policial que estava fazendo o registro levantou a cabeça e, ao ver a mulher, levantou-se rapidamente e prestou continência. Ministra Su, aquele é parente do segundo tenente Lin Qianyu, do nosso distrito militar do sudoeste. O camarada Zhou Yanshu. O colega ao lado dele o cutucou. O que você está dizendo? O cônjuge do segundo tenente Lin é o camarada Lu Xinshou. Quem? Lu Xinshou? Ministra Su, se a senhora não acredita, eu posso procurar os documentos para a senhora ver. Momentos depois, um envelope pardo foi entregue nas mãos de Su Vanxin. Ela apertou com força aquelas poucas folhas de papel, passando os olhos pelo meu rosto repetidamente, e no final, mal consegui esconder a emoção. Voltando rapidamente para o escritório, ele faz uma ligação. Alô? Por favor, pode me transferir para o escritório do diretor Lu, do Departamento de Segurança? Um momento depois, uma voz imponente respondeu. Van Shib, são notícias sobre o espião que encontramos? A mão de Su Vanxin, que segurava o telefone, tremia de emoção. Tio, depois de tantos anos, nós finalmente encontramos o Lu Xinshou. O homem do outro lado da linha, chocado e feliz, pergunta mais uma vez, Van Xin, você tem certeza que é o meu filho, Lu Xinshou? Su Vanxin olhava fixamente para a foto no arquivo. Tenho certeza. Eu nunca esqueceria o rosto dele. A voz de Lu Qinshan tornou-se cheia de emoção. Ótimo! Os céus recompensaram todo o nosso esforço. Naquele ano, a Vila Lu sofreu a pior enchente em 100 anos. Minha esposa e meu filho foram levados pela água. Eu procurei por eles por 10 longos anos, e finalmente tive uma resposta. Vanxin, estou indo me encontrar com você agora mesmo. Vamos trazer o Lu Xinshou para casa juntos. No dia seguinte, Lin Qianyu estava de folga e me levou para casa. Assim que entramos, a sala estava uma bagunça, com lixo por todo o lado. Lin Qianyu dormiu até tarde. Ao me ver, apontou de forma grosseira e disse, finalmente voltou, hein? Anda logo e vai limpar essa bagunça. Tá imundo. Eu me virei para pegar uma vassoura, mas Lin Qianyu me parou. A casa que você bagunçou, você mesma limpa. Lin Qian. Ning olhou para a irmã, incrédula. Vendo que ela não estava brincando, não teve escolha a não ser pegar a vassoura, irritada. Mas também não fui só eu que sujei. Eu ouvi, mas não dei bola e disse para Lin Qian, eu que precisava subir para pegar uma coisa. No dia em que arrumei o quarto, eu só tirei do lugar os itens de uso diário, mas a coisa mais importante ainda estava escondida no cofre debaixo da cama. Mas quando eu abri o cofre com a senha, o anel de jade, que estava guardado lá dentro, tinha desaparecido. Meu coração gelou. Comecei a revirar o quarto desesperadamente, com medo de tê-lo colocado em outro lugar. De repente, uma voz veio da porta. Camarada Lu Xinshou, por acaso você está procurando por isto? Eu me virei, e vi Zhou Yanshu encostado no batente da porta. Com a mão direita levantada, seus dedos longos usavam um anel de jade, de um verde intenso. Meu coração se apertou com força. Zhou Yanshu. Isso é meu. É mesmo? Não tenho seu nome escrito neste anel. Como pode provar que é seu? Se eu achei, é meu. Minha voz tremia um pouco de desespero. Zhou Yanshu, eu te dou o que você quiser, mas você tem que me devolver isso. Eu quero que você me entregue a Qianyu. Certo. Quero que você saia da casa dos Lin, e nunca mais apareça na frente da Qian, e pelo resto da sua vida. Eu concordo com tudo. Agora pode me devolver o anel? Tá bom, era só uma brincadeira. Pega de volta. No momento em que eu ia estender a mão, uma sombra verde caiu no chão. Meu rosto ficou sem expressão por um instante. Segundos depois, a raiva tomou conta de mim. Eu levantei a mão e dei um tapa com toda a força em Zhou Yanshu. Zhou Yanshu caiu no chão e, chocado, olhou para mim. Seu desgraçado! Como você se atreve a me bater? Eu o agarrei pelo pescoço e bati de novo. Zhou Yanshu cuspiu sangue e começou a gritar de medo. Lin Qianyu correu para o lado de Yanshu. Qianyu, eu estou bem. Eu só estava brincando com o camarada Lu Xinshou. Ele que não conseguiu pegar o anel, ficou todo irritadinho e colocou a culpa em mim. Se meu rosto ficar desfigurado, como é que eu vou viver?
Lin Qianin. Ele correu na minha direção e me deu 2 chutes bem fortes. Depois, pegou o anel todo rachado. Por causa dessa porcaria você bateu no irmão Shu. Seu canalha. Já entendi. Não me diga que foi algum dos seus amantes que te deu isso, né? Lin. A expressão de Qianil mudou. Ele pegou o anel e andou rápido até a minha frente. Quem te deu? Fala logo. Eu. Por causa daquele chute, meu coração sentia umas pontadas de dor. Engoli o sangue na minha boca e forcei um sorriso de indiferença. Vocês não são dignos de saber o nome dele. Seu lixo! Como você ousa trair o meu irmão com outra mulher? Eu vou te matar! No rosto de Lin Qianin, surgiu uma fúria e uma mágoa quase imperceptível. Vou perguntar mais uma vez, quem te deu isso? Eu. Fechei os olhos, lembrando do calor da palma da minha mãe me acariciando. Nosso Lu Shen. Zhou, no futuro, você tem que se casar com uma boa moça e ser feliz para sempre. Assim a mamãe pode ficar tranquila. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu abri a boca para falar, foi a. De hoje em diante, você só pode ser meu, de Lin Qian. Yu. No segundo seguinte, ele jogou o anel de jade pela janela. Eu acho que vi o anel se despedaçar em pó. Lutei para me levantar e corri para a janela, gritando com a voz rouca, HMPH. Lin Qianil e Lin Qianin. Eles ficaram paralisados. No mesmo instante, a expressão deles ficou péssima. Lin Qianil, cheio de remorso, estendeu a mão para me tocar enquanto eu desmoronava, mas eu o empurrei com força. Não me toque! Foi a primeira vez que Lin Qianil foi rejeitado por mim com tanta força. Seu coração doía, triste e arrependido. Lu Shenshou, me desculpe. Fui impulsivo demais. Com os olhos vazios, eu murmurei, atordoado. Falta um dia. Os olhos de Lin Qianil brilharam e ele concordou rapidamente. Isso. Ainda falta um dia, Lu Shenshou. Nós vamos ser um casal perante a lei logo, logo. Eu, segurando o peito, palavra por palavra, disse com o sangue fervendo, Lin Qianil, eu te odeio. Eu nunca vou me casar com você. O rosto de Lin Qianil mudou drasticamente. O quê? Lu Shenshou, a solicitação já foi enviada. Não importa o quão bravo você esteja, não pode dizer uma coisa dessas. Segurando minha barriga, saí mancando, e meu tom de voz era gélido e ameaçador. Eu vou agora mesmo ao departamento de organização cancelar a solicitação. Foi a primeira vez que Lin Qianin me viu tão desesperado e triste, e por um momento, ela não ousou estender a mão para me impedir. Lin Qianil, com os olhos vermelhos, me segurou. Pare! Lu Shenshou, você vai mesmo cancelar o casamento? Eu nem virei a cabeça. O aperto dos 5 dedos de Lin Qianil ficou cada vez mais forte. Por quê? Mesmo que eu tenha jogado o anel da sua mãe fora sem querer, eu já pedi desculpas, não pedi? Eu ri com escárnio. Desculpas, Lin Qian. Foi você mesmo quem disse, se desculpas adiantassem, para que precisaríamos da polícia? Da última vez, Zhou Yan. Shu disse que eu roubei o broche dele, e você, para se mostrar imparcial, insistiu que eu fosse lavar roupa para os outros, para ganhar dinheiro e pagar pelo broche. No auge do inverno, minhas mãos ficavam de molho em água gelada de manhã até a noite. Minhas frieiras incharam e ficaram maiores que rabanetes. Eu não aguentava mais e implorei, por favor, Lin Qianil, eu admito meu erro, eu peço desculpas. Mas ele apenas me lançou um olhar frio. Se desculpas adiantassem, para que precisaríamos da polícia? Agora, aquele bumerangue acertou o coração dele em cheio. Acontece que palavras também podiam perfurar um coração, fazendo-o sangrar sem parar. Não! Eu não vou deixar você ir de jeito nenhum. O medo de me perder consumiu Lin Qianil. Sem hesitar, ele me trancou no quarto. Eu com força. Girei a maçaneta várias vezes e bati com força na porta. Lin Qianil, me deixa sair. Lu Shenshou, descanse bem. Assim que a nossa certidão de casamento chegar amanhã, você estará livre. Depois disso, 3 pares de passos se distanciaram da porta. E eu deslizei pela porta até o chão. O dia amanheceu. Lin Qianil foi para o seu posto e Lin Qianin para a escola, deixando Zhou Yanshu em casa para me vigiar.
Zhou Yanshu tirou cuidadosamente o ácido sulfúrico de dentro do armário. Ele deu um sorrisinho. Lu Shenshou, seus dias de sorte acabaram. Fui acordado pelo som da fechadura se abrindo. Eu estava tão fraco que mal conseguia ver à minha frente. Zhou Yanshu sentou-se lentamente na beira da cama. Camarada Lu Shenshou, Qianyu me pediu para cuidar bem de você. Eu tenho uma coisa boa aqui. Se tomar, cura qualquer doença. Quer experimentar? Ele me entregou o ácido sulfúrico, com a voz cheia de tentação. Beba isso e suas feridas vão sarar. E então você poderá fugir de Lin Qianyu. Com os olhos bem abertos, estendi a mão para pegar. Na região militar sudoeste, Lin Qianyu estava treinando novos recrutas. Quando uma sensação de pânico inexplicável tomou conta de seu coração, fazendo-o quase perder o equilíbrio, um guarda correu para ampará-lo. Segundo tenente, o que aconteceu com o senhor? Lin Qianyu balançou a cabeça. Ele ia continuar falando, mas uma palpitação, seguida por outra ainda mais forte, o impediu de continuar trabalhando. Ele rapidamente passou as tarefas de treinamento para o comandante do batalhão e correu para casa de carro. Nesse mesmo instante, Lin Qianlin também corria para casa sem parar. Os dois se encontraram em um cruzamento. Irmã, por que você voltou? Eu fiquei preocupado. E vim ver como Lu Shenshou está. No exato momento em que eles estavam prestes a entrar no pátio, eles viram uma mulher vestindo um uniforme todo preto saindo de um beco. Com licença, Lu Shenshou mora aqui? Quem é você e o que quer com ele? Você deve ser o segundo tenente Lin. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Su Vanshin. Sou a noiva do camarada Lu Shenshou. Lin Qianyu ergueu a cabeça bruscamente, seu olhar afiado como uma lâmina. Camarada Su, não diga absurdos. Lu Shenshou é meu marido. Nosso pedido de casamento será aprovado hoje. Segundo tenente Lin, não tenha tanta certeza. Ainda não foi aprovado, não é? Lin Qianyu se irritou com o tom provocador dela. O que você quer dizer com isso? Não me importa quem você é. Eu não vou deixar o Lu Shenshou ir com você. Lu Shenshou é um adulto. Ele toma as próprias decisões. Ele não vai a lugar nenhum. Depois de tantos anos se dedicando à nossa família, como ele poderia querer ir embora? Você mesmo disse, sua família. Já que vocês nunca trataram o Lu Shenshou como parte da família, qual o problema de eu levá-lo embora? Basta uma palavra nossa, e ele jamais iria embora. Ele obedece a mim e a minha irmã acima de tudo. Você quer dizer, por causa daquele contrato, que obriga o Lu Shenshou a obedecer vocês em tudo? Que contrato? Qianyu e Lin Qianlin leram por cima todo o conteúdo do contrato. Ao verem a data de término e a minha assinatura, a mente dela explodiu. O contrato estipulava que, durante esses 5 anos, qualquer necessidade das irmãs Lin, eu deveria encontrar uma maneira de satisfazer, cuidando de sua rotina nos mínimos detalhes. E mais, deveria garantir a segurança de ambas. Então, esses 5 anos, o amor incondicional dele por nós, era falso? Lin Qianyu se lembrou da contagem regressiva que eu vinha mencionando nos últimos dias, e sentiu uma dor que esmagava seu coração. Então ele nunca me amou. Por isso, assim que o tempo acabou, ele mal podia esperar para ir embora. Se eu não tivesse trancado a porta ontem, provavelmente, ao voltar do trabalho hoje, ele já teria desaparecido sem deixar rastros. Pensando nisso, ela apertou o contrato e estava prestes a correr até mim para exigir uma explicação. De repente, a janela do segundo andar se abriu e uma figura familiar caiu em queda livre. Lu Shenshou, Lin Qianyu e Lin Qianlin correram, mas Su Vanshin foi mais rápida. Em um instante, ela já me amparava com firmeza. Eu me esforcei para abrir os olhos e agarrei a gola de Su Vanshin com força. Por favor, me tira daqui. Certo, Shenshou. Eu te levo. Camarada Su, aonde pensa que vai levar meu familiar? Su Vanshin nem olhou para ela e continuou andando a passos largos. Lin Qianyu, desesperada, perguntou, de qual distrito militar você é? Sua patente não é mais alta que a minha, é? Que direito você tem de levar o Lu Shenshou? Uma voz imponente e firme veio da frente. E se for eu quem quer levar meu filho? A segundo-tenente Lin vai tentar impedir também?
Lin Qianyu levantou a cabeça abruptamente, e as medalhas de honra no peito do homem ofuscaram seus olhos. Ela conhecia aquele homem. Na Conferência Nacional de Generais do Distrito Militar, ele estava sentado ao lado do comandante. Era o diretor do Departamento de Segurança Pública. Segundo o Tenente Lin, agradeço por ter cuidado do meu filho por tantos anos. Agora, vou levá-lo para casa. Diretor Lu, eu e Lu Shenshou já somos casados. Lu Qing. Shen inclinou a cabeça, e um guarda entregou um pedido de casamento para Lin Qianyu. As 3 grandes palavras, não aprovado, cravadas no papel queimaram em seus olhos, fazendo-a desabar em lágrimas. Não! Não leve o meu Lu Shenshou! Su Vanshin tinha acabado de me ajudar a entrar no carro quando uma mão pálida deteve. Eu suspirei, me ajeitei e olhei para Lin Qianyu e Lin Qianin. Segundo o Tenente Lin, com o fim do prazo de 5 anos, eu e a família Lin estamos quites. Dito isso, fechei a porta do carro com determinação. De agora em diante, seguiríamos caminhos separados. Eu nunca mais veria aquelas duas. Mas quem diria que, depois que eu parti, as 2 irmãs Lin enlouqueceram completamente. Irmã, o Lu Shenshou já foi embora. Vamos voltar para casa. Depois que o carro partiu, Lin Qianyu ficou parada no cruzamento por 3 horas inteiras, apertando o pedido de casamento. Seus dedos estavam brancos de tanta força. Irmã, de qualquer forma, ele só era um empregado de graça na nossa casa. Se foi, que vá. Ele nos tratava tão bem só porque você é uma segundo-tenente do distrito militar. Agora que ele tem um pai com um cargo mais alto, com certeza vai usar a família para subir na vida. Na minha opinião, você combina muito mais com o irmão Yanshu. Foi até bom ele ter ido embora, abriu espaço para o irmão Yanshu. Lin Qian. Pela primeira vez, Qianyu olhou para ele com tanta fúria. Lin Qianin, Zhou Yanshu. Ele é o seu único cunhado, Lin Qianin. Assustada, ela disse meio sem reação, mas, ele já foi embora, Lin Qianyu. Ela se virou e voltou para dentro de casa. Yanshu estava na sala, comendo uma tangerina e assistindo TV. Ao ver as 2 irmãs, abriu um sorriso na mesma hora. Qianyu, Qianin, finalmente vocês voltaram. Lin Qianyu olhou para ele de relance e franziu a testa. Yanshu, pelo que me lembro, só você e o Lu Shenshou estavam em casa hoje. Por que o Lu Shenshou pulou do 2º andar? Por acaso foi você? O rosto de Zhou Yanshu se encheu de uma mágoa de quem foi injustiçado. Qianyu, como você pode me acusar assim? Hoje eu preparei a comida e ia levar lá em cima para o Lu Shenshou. Mas assim que ele viu a porta se abrir, tentou fugir com todas as forças. Eu fiquei com medo que você ficasse triste se ele fosse embora. Então, com toda a paciência do mundo, tentei convencê-lo por um bom tempo. Eu não esperava que ele fosse aproveitar um descuido meu para me empurrar e pular pela janela. Enquanto falavas, Zhou Yanshu mostrou a eles o machucado em sua testa. Eu não consegui segurá-lo. Ele me empurrou, eu caí, bati no armário e desmaiei. Acabei de acordar. Ao ver a desconfiança nos olhos de Lin Qianyu desaparecer, ele tomou coragem e se aproximou dela. Qianyu, a culpa foi minha. Eu não consegui vigiar o Lu Shenshou. Pode me castigar. Lin Qianyu ainda sentia um pouco de pena. Shu, a culpa não é sua. Isso é um problema entre a nossa família Lin e o Lu Shen. Zhou. Depois de falar, ela contou a ele sobre o contrato e o consolou, não se culpe. Ao ouvir isso, Zhou Yanshu sentiu uma alegria imensa por dentro. Já que não passa de um contrato, Qianyu, você não precisa se importar tanto. Afinal, você nem tem sentimentos por ele. A partida dele é melhor para todo mundo. A expressão de Lin Qianyu ficou cada vez pior. Sem obter uma resposta, Zhou Yanshu ficou meio sem graça e rapidamente fez um sinal para Lin Qianin o ajudar. Lin Qianin não ousava nem respirar fundo. Quem disse que eu não tenho sentimentos por ele? O sorriso de Zhou Yanshu congelou no rosto. Lin Qianyu cerrou os punhos. Eu vou trazê-lo de volta. Eu, Lin Qianyu, nesta vida só vou me casar com uma pessoa, Lu Shenshou. O rosto de Zhou Yanshu ficou branco como papel certa manhã. Lin Qianin acordou meio sonolenta, abriu a porta e gritou, Lu Shenshou, cadê o café da manhã? Eu vou me atrasar. Por que você não me acordou?
Só depois de falar que ela se lembrou do que aconteceu ontem e olhou para o quarto principal. Lin Qian-yu já estava com sua farda militar, parada na porta com uma expressão sombria. Uma voz suave veio do primeiro andar. Qian-yu, Qianin, desçam para tomar o café da manhã. Os olhos das duas irmãs brilharam e elas desceram correndo, mas quem estava ao lado da mesa de jantar era Zhou Yanshu. Uma profunda decepção tomou conta do rosto das duas. Ao ver isso, Zhou Yanshu quase rangeu os dentes de raiva. Qian-yu, Qianin, eu fiz mingau de arroz com ovo. Venham tomar café. Zhou Yanshu, todo solícito, arrumou as coisas para as duas. Qian-yu, é a primeira vez que eu cozinho. Experimenta, vai. Lin Qian-yu bateu o olho na cebolinha verde no mingau e franziu a testa. Eu não como cebolinha, você esqueceu. Desculpe, Qian-yu. Eu preparo outra tigela para você. Deixa pra lá. Eu como no refeitório. Já estou de saída. Lin Qian-yu saiu de casa sem dizer mais nada. Lin Qianin, com medo de Zhou Yanshu, se sentiu mal e bebeu um grande gole de água, mas no instante seguinte, vomitou tudo. Qianin, o que aconteceu? Uma casca de ovo enorme arranhou minha garganta. No refeitório da região militar, Lin Qian-yu mordia uma batata doce. A saudade que sentia de mim em seu coração era como uma maré, cada vez mais forte. Na noite anterior, ele quis revirar minhas coisas para ver se eu tinha deixado algum bilhete para ele. Mas descobriu que, em algum momento, eu já tinha tirado todos os meus pertences, deixando tudo limpo, sem nenhum vestígio. Era como se eu nunca tivesse vivido ali. Ele não conseguiu ficar parado nem por um segundo e correu para dentro da região militar, no escritório do comandante. Comandante, solicito transferência para a região militar de Jinbei, mesmo que signifique um rebaixamento. O comandante olhou para ele, surpreso. Camarada Lin, por que isso? Sua mãe e sua irmã estão aqui, e mesmo assim você quer ir para Jinbei? Comandante, eu e meu marido tivemos um pequeno desentendimento. Ele foi para Jinbei. Seu pedido de casamento não foi rejeitado? Ah, Qian-yu. O comando superior não aprovou porque considerou que aquele homem não é adequado para você. O grupo cultural está cheio de homens bons. Se quer se casar, pode dar uma olhada neles. Comandante, nesta vida, eu só quero ele. Por favor, ajude-me, comandante. Depois de um longo silêncio, o comandante suspirou e pegou um telegrama. Qian-yu, não é que eu não queira te ajudar, mas veio uma ordem de cima. Nos próximos 5 anos, você não poderá ser transferido da região militar do Sudoeste. Essa frase foi como um raio em céu azul, atingindo Lin. A postura ereta de Qian-yu se curvou. Ele me odeia tanto assim a ponto de não querer me ver. Ao entardecer, Zhou Yanshu veio buscar Lin Qian-yu e logo avistou o homem completamente desolado. Ele se aproximou rapidamente. Qian-yu, o trabalho não correu bem. Antes que Lin Qian-yu pudesse dizer algo, ouviu um de seus subordinados passar e gritar, segundo tenente. Olá, cunhado. Ele franziu a testa imediatamente. Eles estão só brincando. Não se importe. Por que eu me importaria? Eu estou muito feliz. Qian-yu, eu senti muito a sua falta nestes 5 anos. Enquanto eu estive no exterior, foram as nossas memórias que me deram forças. Você não faz ideia do quanto eu queria voltar para o seu lado. Lin Qian-yu empurrou friamente Zhou Yanshu, que o abraçava. Yanshu, o que houve entre nós já é passado. Ultimamente, a região militar tem tido muitas missões. Por favor, concentre-se também nos seus estudos para o vestibular. Se precisar de algo, ligue diretamente para o meu escritório. O rosto de Zhou Yanshu empalideceu. O que ele quis dizer com isso? Era para eu não aparecer na frente dele à toa. Como ele pode? Como ele ousa? Lin Qian-yu, o que você quer dizer com isso? Você se esqueceu das suas juras de amor eterno? Esqueceu como eu salvei você e a Qianin daquele incêndio? O que o Lu Shenshou tem que eu não tenho? Ele nem estudou, não passa de um caipira sem modos. Você está me trocando por ele? Lin Qian-yu olhou para Zhou Yanshu, que estava descontrolado, e, de repente, sentiu que ele era um completo estranho. Se não fosse pela minha gratidão por ter nos salvado, eu não teria sido tão tolerante com você até agora. Mesmo que Lu Shenshou não se compare a você em nada, eu o amo.
Zhou Yanshu voltou para casa, desolado. Na caixa de correio, havia uma carta vinda dos Estados Unidos. Assim que a abriu, ficou tão assustado que jogou a foto que estava em sua mão no chão. Meu filho! Não machuquem o meu filho! Na foto, uma criança de 3 anos estava coberta de feridas e com o rosto roxo e inchado. Zhou Yanshu, com o coração partido, abraçou a foto. Xiaoming, espere. O papai vai te levar para casa. Lin Qianyu não via Zhou Yanshu há vários dias. Ela achou que ele tinha superado e não deu muita importância. Ela já tinha planejado para a semana que vem pedir folga para me encontrar. Depois de comprar a passagem de trem para Jingexi, começou a preparar os presentes. Imaginando meu rosto feliz ao ver os presentes, ela não conseguiu evitar um sorriso. Mas, assim que saiu da loja, ouviu claramente as pessoas ao redor cochichando sobre ela. Não é ela a mulher do jornal? Aquela que abandonou o namorado dos tempos difíceis para ficar com o filho de um oficial de alto escalão? Tem cara de anjo, mas como pode ter um coração tão podre? Lin Qianyu estava prestes a ir tirar satisfação quando Lin Qianin chegou correndo e a impediu. Irmã, deu ruim. Rápido, olha o jornal. Qianyu pegou o jornal. A manchete na primeira página dizia claramente: ex-namorado humilde salva pessoas de incêndio e é abandonado. Filho de figurão se aproveita da situação para roubar sua amada. O artigo usava pseudonimos para Zhou Yanshu e Lin Qianyu, mas o nome Lu Shenshou foi publicado sem alterar uma letra sequer. Nesse lugar pequeno, todo mundo descobriu de que família se tratava na mesma hora. Quanto mais Lin Qianyu lia, mais seu rosto escurecia. Isso é um absurdo. Quem escreveu isso? Mande que venha falar comigo. Lin Qianin estava com a testa suando de desespero. Irmã, não dá tempo. O comandante ligou lá em casa. Ele mandou você ir vê-lo imediatamente. O comandante bateu o jornal na mesa com força e gritou furioso: Lin Qianyu, que palhaçada é essa? Você envergonhou a todos nós, militares. A bronca fez Lin Qianyu tremer da cabeça aos pés. Comandante, eu vou investigar isso. E de que adianta você investigar? A prioridade agora é reverter a imagem que o povo tem de você. Diga você mesma. O que deve ser feito? Eu vou pessoalmente publicar um esclarecimento no jornal, explicando a verdade. Até o seu esclarecimento ser aprovado, já vai ser tarde demais. No auge da tensão, uma voz calma soou. Comandante, Qianyu, eu tenho uma solução. Lin Qianyu se virou e olhou para Zhou Yanshu, ficando séria na hora. Esta é uma área militar restrita. Como você entrou aqui? Irmã, fui eu que trouxe o irmão Yanshu. Ele me contou o que aconteceu, e eu fiquei muito preocupada com você. Você disse que tem uma solução? Qual é? Eu me caso com você. Assim que o casamento acontecer, eles vão saber a verdade. Impossível. Qianyu, eu só quero te ajudar a superar essa crise. Os boatos lá fora estão horríveis. E se a organização descobrir e te acusar de ter relações impróprias? O que você vai fazer? Lin Qianyu ficou em silêncio, paralisada. Zhou Yanshu continuou, aproveitando a vantagem, quanto ao Lu Shenshou. Ele já está em Jingexi. Quem lá o conhece? Ninguém vai fazer fofoca para ele. O mais importante agora é salvar a sua reputação. Na casa da família Lu, em Jingexi, entrei no escritório do meu pai com um jornal na mão, mas descobri que Su Vanxin também estava lá. Shenshou? O que houve? Eu olhei de relance para Su Vanxin e disse: nada. Pai, ministra Su, podem continuar. Shenshou, é por causa do jornal. Meus olhos se abaixaram e eu assenti com a cabeça. Eu realmente pensei que, ao deixar a família Lin, Qianyu e Zhou Yanshu finalmente me deixariam em paz. Eu não acredito que eles usaram um método tão baixo para difamar meu pai. Sobre isso, assim que a Vanxin soube, ela resolveu tudo. Ela está me relatando tudo agora. Quer ouvir? Eu fiquei chocado. Resolvido? Pode ficar tranquilo. Eu já encontrei quem publicou o artigo. O jornalista. Ele me confessou quem foi o mandante e também me contou uma história antiga. Eu olhei para ele, curiosa. Naquele ano,
para salvar as irmãs da casa ao lado, você não hesitou em entrar no meio do incêndio, mas o Zhou Yanshu roubou todo o crédito. Eu arregalei os olhos, sem acreditar. Isso tudo foi planejado pelo Zhou Yanshu, não foi? Durante todos esses anos, você sofreu muito. Uma simples frase da Vanshin fez meus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, falei me sentindo tão injustiçado. Mas eles nunca acreditaram em mim. Meu pai e Su Vanshin ficaram com o coração partido. Não tenha medo, Shenshou. De agora em diante, o papai e a Vanshin estão aqui. Nunca mais vamos deixar que te tratem com injustiça. E quanto àquele Zhou Yanshu, eu já mandei prendê-lo e entregá-lo à justiça. Ao receber a ordem de seus superiores, o delegado da polícia enviou os policiais imediatamente. 2 viaturas entraram no complexo do Distrito Militar Sudoeste. Na sala do comandante, Zhou Yanshu ainda esperava pela resposta de Lin Qianyu. No momento em que Lin Qianyu acenou com a cabeça para concordar, uma batida forte soou na porta. Os policiais entraram em fila e foram até Zhou Yanshu. Zhou Yanshu, você é suspeito de usar a imprensa para caluniar e espalhar boatos. Por favor, venha conosco para a delegacia para colaborar com a investigação. As pernas de Zhou Yanshu fraquejaram e ele quase caiu. Suas palavras eram puro pânico. Eu não fiz nada. Como eu poderia difamar alguém? Não fui eu que escrevi a reportagem. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou a vítima. Lin Qianyu estava um pouco confuso, mas, por instinto, defendeu Zhou Yanshu. Policiais. Será que não houve algum mal-entendido? É que o Yanshu jamais faria uma coisa dessas. Tenente Lin, nós sabemos que o senhor e o Zhou Yanshu são muito próximos, mas, por favor, não deixe que seus sentimentos pessoais interfiram em um assunto oficial. Camarada, que atitude é essa? Eu não posso nem levantar uma dúvida razoável? Tenente Lin, se o senhor não acredita, ouça o depoimento com seus próprios ouvidos. 2 policiais entraram, segurando um homem magro e fraco. Lin Qianyu gritou o nome dele, surpreso. Repórter Shen. Shen Yan caiu de joelhos com um baque. Tenente Lin, eu confesso tudo. Eu imploro, não me executem. Foi o Zhou Yanshu que me mandou escrever a reportagem. Ele me deu 5 yuans para eu fazer de tudo para difamar você e o Lu Shenshou, para que ele tivesse uma chance de se casar com o senhor. E também aquela história do resgate no incêndio. Foi ele que me pagou para escrever aquela notícia falsa. Lin Qianyu sentiu a visão escurecer. Ele avançou e agarrou Shen Yan pelo colarinho. O que foi que você disse? Quem salvou o senhor e sua irmã naquele dia foi, na verdade, o Lu Shenshou. O Zhou Yanshu armou tudo para roubar o crédito dele e se aproximar de você. Não é verdade, Qianyu. Esse lixo está me caluniando. Você não pode acreditar nele. As têmporas de Lin Qianyu latejavam com uma dor aguda. Ele pareceu se lembrar da cena daquele dia. Em meio às chamas devoradoras, uma silhueta correu em sua direção sem hesitar. Ele finalmente conseguiu ver aquele rosto com clareza. Era Lu Shenshou. Qianyu, aguenta firme. Eu não vou deixar você morrer. Com muito esforço, eu arrastei ele e a Lin Qianyu para fora do restaurante. Só depois que estávamos seguros, ele desabou do meu lado. Lin Qianyu, com os olhos vermelhos como se tivessem sido queimados, correu e deu um tapa com toda a força na cara do Zhou Yanshu. Seu canalha! Como ousa me enganar? Zhou Yanshu, segurando o rosto que ardia, parecia chocado e magoado. Qianyu, você me bateu? Só por causa de algumas palavras, você duvida de mim? Lin Qianyu tremia de raiva. Foi você que forçou o Lu Shenshou a ir embora. Você armou tudo de propósito para eu entender ele errado. A culpa é toda sua. Os olhos de Zhou Yanshu também ficaram vermelhos. Lin Qianyu, é verdade que eu armei para ele. Mas não se esqueça que quem realmente feriu o Lu Shenshou foram vocês mesmos. E agora querem sair como se não tivessem feito nada? Os verdadeiros culpados são vocês. O corpo de Lin Qianyu enrijeceu. É verdade. Foi a nossa desconfiança, a nossa falta de valorização do Shenshou, que o levou a partir de forma tão decidida. Lin Qianyu virou-se para o comandante. Comandante, peço que me conceda uma semana de licença.
Eu preciso ir para a cidade de Jinbei. Preciso ir até o Shenshou agora mesmo e pessoalmente pedir desculpas. E também dizer o eu te amo que eu devo a ele há tantos anos. Ao sair da biblioteca da Universidade de Jinbei, dei de cara com a Su Vanxin vindo em minha direção. Olá, ministra Su. Shenshou. Pode me chamar pelo meu nome. Eu olhei para minha amiga mais próxima da infância. E percebi que, sem que eu soubesse, ela já tinha se tornado uma mulher alta e deslumbrante. Enquanto eu, por ter desperdiçado 5 anos, me sentia cada vez mais distante dela. Engolindo meu sentimento de inferioridade, eu disse em voz baixa, isso não seria apropriado. Nós dois caminhávamos em silêncio pela neve. Ao passarmos por 2 bonecos de neve, eu não pude deixar de parar. Su Vanxin perguntou, quer brincar? Eu instintivamente balancei a cabeça em negação. Nos últimos 5 anos, eu sempre estive muito ocupado. Havia tantas coisas para cuidar na casa da família Lin que, com o tempo, eu simplesmente desaprendi a me divertir. Mas mesmo assim, Lin Qianyu e Lin Qianin só sabiam reclamar que eu era chato, que eu não sabia fazer nada além de tarefas domésticas. Não se preocupe. Mais tarde, se o diretor Lu perguntar alguma coisa, eu te cubro. Não tenha medo. O calor da palma da mão dela me aqueceu, e até o fundo do meu coração começou a esquentar. Como 2 crianças de 7 ou 8 anos, arrancamos os botões dos nossos casacos para usar como óculos, e olhando para o boneco de neve cômico, caímos na gargalhada. Quando chegamos em casa, meu pai já tinha jantado. Vendo nossa aparência desgrenhada, ele perguntou, o que foi isso? Vocês foram assaltados? Eu e Su Vanxin trocamos um olhar. Eu disse, sorrindo, pai, eu e a ministra Su fomos fazer um boneco de neve. Meu pai nos serviu um chá quente para nos aquecer. Sua danada. Podia ter levado o Shenshou para fazer algo mais elegante, né? Vendo vocês assim, até parece que ainda são criancinhas. Por que o senhor não conta? Daquela vez, no ano passado, que machucou as costas numa guerra de bola de neve com os rapazes do exército. Vanxin. Su Vanxin soube a hora de parar e olhou para mim. Amanhã, você vai ao cinema comigo, tudo bem? Meus olhos brilharam e eu assenti levemente. Tudo bem. Su Vanxin jantou na minha casa antes de ir embora. Eu a acompanhei até a porta. Até mais, Vanxin, quer dizer, até amanhã. Tenha bons sonhos, Shenshou. Meu pai nos pegou em flagrante com nossos pequenos gestos. Assim que fechei a porta, ele perguntou apressado, Shenshou, o que você acha da Vanxin? Eu fiquei um pouco sem graça. Ela é ótima. Meu pai bateu no meu ombro e suspirou. Durante todos esses anos, ela nunca desistiu de procurar por você. Model. Os rapazes do exército sempre perguntavam por ele, e ele sempre dizia que já gostava de alguém. Eu vejo que a Vanxin gosta de verdade de você. Meu coração estremeceu. A Su Vanxin é uma pessoa tão boa. Como eu poderia ter me esquecido dela? No dia seguinte, me arrumei cedo e fiquei esperando por ela na porta, no Shenshou. Eu levantei a cabeça. Su Vanxin não estava de uniforme hoje, usava um vestido com um sobretudo preto. Estava ainda mais bonita. Su Vanxin me olhou fundo nos olhos. Você está muito bonito hoje. Eu dei um leve sorriso. É a primeira vez que vou ao cinema, então quis me vestir um pouco mais formal. Então o cinema me deu sorte, hein? Senti meu rosto esquentar, e meu olhar se suavizou. Mas antes que eu pudesse falar qualquer outra coisa, uma voz delicada nos interrompeu. Shenshou, finalmente te encontrei. Lin Qian. Yu se aproximou a passos largos, e quando me viu, seus olhos brilharam. Shenshou, faz só alguns dias. E você já mudou tanto. Eu me afastei friamente da mão que ele estendeu, sem responder. Minha atitude fria pareceu feri-lo. Shenshou, eu vim te levar para casa. Tenente Lin, você perdeu o juízo? A verdadeira casa do Shenshou é aqui. Lin Qianyu olhou para nossas mãos dadas e cerrou os punhos de ciúme. Companheira Su, um homem e uma mulher não devem ter esse tipo de contato. Solte o Shenshou. Tenente Lin, nós estamos em outros tempos. Não use essas suas ideias ultrapassadas para impedir as amizades do Shenshou. Dei um tapinha na mão de Su Vanxin e saí de trás dela.
Lin Qian. Yu ficou radiante ao me ver me aproximando por conta própria. Shen Shou. Eu sabia que você não ia conseguir me esquecer. Eu já descobri todas as maldades da Zhou Yanshu. Pode ficar tranquilo, eu vou fazer ela pagar por tudo. Ouvindo aquelas palavras hipócritas, eu só conseguia achar graça. Até agora, ele continuava jogando toda a culpa na Zhou Yanshu. Claramente não tinha percebido os próprios erros. Lin Qian. Eu já deixei tudo bem claro naquele dia. O que a gente tinha acabou. Eu e você não temos mais nenhuma relação. Por favor, não venha atrapalhar a minha vida. Shen Shou, eu sei que eu errei. Você não pode me dar só mais uma chance? Eu juro que vou te tratar bem de agora em diante. Se você quiser, eu dou entrada nos papéis do nosso casamento agora mesmo. De hoje em diante, eu juro que vou te amar mais do que a minha própria vida. Lin Qian. Eu não dou a mínima para nada disso. Pode guardar essas promessas para Zhou Yanshu. Shen Shou. Por quê? Você não era assim antes. Eu o encarei em silêncio. É verdade. Antes eu não era assim. Antes, eu só ouvia as ordens de Lin Qian. Eu vivia em função dele, tentando agradá-lo, aceitando seu temperamento e sua frieza sem reclamar. Mas toda a minha humilhação e esforço só me renderam xingamentos cruéis e uma costela quebrada. Agora, eu só estou mostrando 1/1000 do que eu sofri, e ele já não aguenta. Que patético. Shen Shou, eu trouxe um presente para você. Vê se você gosta. Se não gostar, eu te levo para comprar outra coisa. Lin Qian pegou várias caixas, aflito. É aquela roupa que você queria. E todas as rosas que eu consegui cultivar para você. E também o bolo de castanhas que você sempre comprava. Minha expressão era de pura decepção. Lin Qian, esta roupa foi da primeira e única vez que você me levou para sair. Eu queria ela, mas você usou todo o dinheiro que tinha para comprar um casaco caro para Zhou Yanshu. Eu cultivo rosas porque você gosta, mas você só gosta de rosas porque a Zhou Yanshu gosta. E no fim, Lin Qian, já se passaram 5 anos, e você não sabia que eu sou alérgica a castanhas? O olhar de Lin Qian estava perdido. Você é alérgica a castanhas? Por que você nunca me disse? Eu disse. No dia em que você me pediu em casamento, aquela caixa de doces caiu no chão. Que pena, você poderia ter levado de volta para Lin Qian. Comer. Uma única frase foi como uma facada no coração de Lin Qian. Shen Zhou era alérgica a castanhas. Mas ele ainda comprava bolo de castanhas com frequência, porque a Qian gostava de comer. Chega! Não falei mais nada, me soltei da mão dele e passei reto. Até chegarmos ao cinema, meu humor continuava péssimo. Su Vanqin me puxou até nossos assentos, e só então eu percebi que filme estávamos vendo. Um filme estrangeiro de investigação criminal, sobre a história de uma médica legista. Médica legista. Fiquei um pouco curiosa e na mesma hora esqueci do Lin Qian. Me concentrando totalmente no filme. No filme, a médica legista tinha uma postura tão profissional e confiante que ficou gravada na minha mente. Mesmo depois de sair do cinema, eu ainda estava pensando naquilo. Su Vanqin perguntou rindo, pelo jeito você se apaixonou pela profissão de legista, hein? Meus olhos brilharam e eu assenti. Eu acho esse trabalho muito especial e cheio de significado. Seria incrível se eu pudesse ser uma médica legista. Shen Zhou, você é tão inteligente, com certeza consegue. Mas eu nem terminei o ensino médio. Tenho medo de não ter qualificação para estudar medicina legal. Não se preocupe, eu estou aqui. Antes que eu pudesse reagir, Su Vanqin me levou até o departamento de polícia da cidade de Jindei. Um médico legista mais velho observou a firmeza excepcional da minha mão ao passar a linha na agulha e manusear um bisturi, e ficou me elogiando sem parar. Ele quis me aceitar como sua última discípula na mesma hora. Eu olhei surpresa para Su Vanqin. O velho médico legista percebeu e perguntou: qual o problema, mocinha? Você não quer? Eu quero, professor. Embora eu não saiba nada por enquanto, eu vou me esforçar muito para aprender com o senhor. Ótimo! Então comece amanhã. Venha para aprender me acompanhando. Depois de sair da delegacia, eu ainda me sentia como se estivesse sonhando. Isso é real?
Será que eu ainda estou no filme? Se belisca para ver. Se você não está sonhando. Eu me belisquei com força e disse, surpresa e feliz, é real. Pode ficar tranquila. O chefe Lu e o professor Sam são amigos de longa data. Pode aprender com eles sem medo. Se tiver qualquer dificuldade, pode vir me procurar a qualquer hora. Olhando para seus traços delicados, senti uma doce palpitação no coração. Obrigada, Vanshin. Eu já dizia quando éramos crianças, que eu cuidaria de você por toda a vida. Esse sentimento nunca mudou. Meus olhos ficaram vermelhos, e eu deixei transbordar os sentimentos que reprimi por tantos anos. Vanshin, eu senti tanto a sua falta. Shenzhou, eu também. Vamos nunca mais nos separar, tá bom? Tá bom. O pôr do sol mergulhava em um mar de nuvens coloridas, uma cena linda e rara, que não alcançava a prisão. Lin Qian. Nin levou comida e roupas para Zhou Yanshu. Olhando para o homem abatido à sua frente, ela não conseguiu evitar a pergunta: por que você fez isso? Quem deixou aquele Lu Xinshou tomar o meu lugar? Foi bem feito para ele. Mesmo que ele tenha se aproximado da família Lin com mais intenções, quando viu Lin Qianyu com um novo homem ao seu lado, ele ficou louco de raiva. Se eu não tivesse me enganado e te traído naquela época, o Lu Xinshou não teria tido chance. Ele não roubou seu lugar, foi você quem foi embora primeiro, Yan Shuje. Você mudou. Você não faria uma coisa dessas antes. Não é da sua conta me dar sermão. Mas agora, eu fiquei curiosa. Você age como se o odiasse tanto. Por que esconde uma foto dele no seu quarto, Lin? Qianin empalideceu e engoliu em seco. Como você sabe? O que eu sei? Sei que no dia do incêndio você estava bem acordada. E sei que cooperou com o seu cunhado, para me ajudar a criar intriga entre sua irmã e ele. No momento em que saiu da prisão, Lin Qianin suava frio. A voz de Zhou Yanshu, sua voz sedutora ainda parecia ecoar em seus ouvidos. Qianin, temos o mesmo objetivo. Que tal cooperar comigo? Quando tudo acabar, o Lu Xinshou será seu. No meu primeiro dia de trabalho, não havia nenhum caso. O velho Sam me deu alguns livros. Medicina já é obscura e difícil de entender, e o conhecimento forense é ainda mais complexo. Ele achou que eu não aguentaria nem uma hora, mas não esperava que eu fosse capaz de estudar em silêncio a manhã inteira, enchendo um caderno inteiro com anotações. Na hora do almoço, Su Vanshin veio me trazer comida, e só então eu larguei os livros, a contragosto. Su Vanshin colocou a comida sobre a mesa, uma por uma. Fiz sua costelinha de porco agridoce favorita de quando você era criança. Experimenta para ver se está bom. Eu peguei os hashis, cheio de expectativa. Parece uma delícia. Antigamente, na casa da família Lin, eu sempre me preocupava primeiro com o gosto da Lin Qianyu e da Lin Qian. Ninguém nunca se importou com o que eu gostava de comer. Se gostar, eu trago almoço para você todos os dias. Mal peguei os hashis quando um jovem policial entrou correndo. Camarada Lu, tem uma pessoa na entrada da delegacia dizendo que veio trazer o seu almoço. Eu e Su Vanshin nos olhamos, confusas, mas fomos até a entrada. Parada na porta, estava ninguém menos que Lin Qianyu. Shenzhou, ouvi dizer que você começou a trabalhar, então vim te trazer o almoço. Eu franzi a testa. Pela primeira vez, achei que a Lin Qianyu era completamente irracional. Não precisa, eu já tenho almoço. Lin Qianyu olhou para Su Vanshin com uma hostilidade óbvia em seu olhar. Camarada Su, agradeço por cuidar do Shenzhou, mas da próxima vez, por favor, não se meta mais nos meus assuntos de família com o Shenzhou. Lin Qianyu, o que há entre nós é apenas por causa de um contrato de papel. Lin Qianyu o interrompeu, apressada. Eu já sei de toda a verdade. Shenzhou, os 5 anos que passamos juntos, dia após dia, não foram reais. Eu senti toda a sua gentileza e seu carinho. Eu não acredito que você não sinta absolutamente nada por mim. Olhando para a mulher alta à minha frente, eu disse com indiferença, admito que, no passado, eu tive expectativas em relação a você. Uma onda de empolgação surgiu no coração de Lin Qianyu. Eu sabia. Shenzhou, eu já cortei relações com o Zhou Yanshu.
Não vou deixar que ele apareça na sua frente de novo. E também não vou deixar que ele cause problemas na nossa casa. Vem para casa comigo, Shen Shou. Eu vou te dar um casamento grandioso. Você entendeu errado. Eu nunca te amei. E a pouca esperança que eu tinha foi se acabando toda vez que você escolhia o Zhou Yan. Tudo se perdeu. Os olhos de Lin Qianyu se encheram de súplica e mágoa. Shen Zhou, não fale isso no calor do momento. Eu já não sinto mais nada pelo Zhou Yanshu há muito tempo. É de você que eu gosto. E ele sabe que errou. Quer te pedir desculpas pessoalmente. Nós sentimos sua falta? Você sente a minha falta ou do meu cuidado incansável e da minha bajulação? O que falta para vocês não sou eu, mas sim um empregado obediente e um cão de guarda. Uma rajada de vento frio atingiu o coração de Lin Qianyu, deixando-a sem ar. Não. Meu olhar se acalmou. Lin Qianyu, sou muito grato à tia Lin, por ter me ajudado no passado. Agora, essa dívida de gratidão está paga. Eu tenho minha própria vida. Eu quero realizar os meus sonhos. Shen Zhou, eu não estou te impedindo de seguir seus sonhos. Se a gente voltar, você ainda pode viver essa vida. Família e sonhos podem coexistir. Eu me desviei quando ela avançou. Lin, a família de vocês, para mim, é uma gaiola que quebra minhas asas. Eu aguentei isso por 5 anos. Vamos terminar as coisas de forma amigável, Lin Qianyu. Não me faça te odiar. Lin Qianyu, devastada como se 1000 flechas a tivessem atingido, não ousou mais encarar meu olhar frio. Ela se virou e foi embora, desolada. Su Vanxin bufou friamente. Tem gente que não valoriza o que tem. Só se arrepende quando perde. E de que adianta? Era raro ver esse lado infantil dela, o que achei um pouco engraçado. Su Vanxin pegou na minha mão. Eu jamais te trataria como ela te tratou. Eu acredito em você. Com muito estudo e dedicação, em menos de meio ano eu já estava ajudando o velho Sun nas autópsias. Quando a delegacia estava com poucos funcionários, eu até ia com eles para as cenas de crime. E foi então que Zhou Yanshu finalmente foi libertado. Cambaleando no caminho para casa, a primeira coisa que ele fez foi ir até a caixa de correio e pegar as cartas acumuladas. A mais recente era uma cópia em preto e branco de um aviso. Dizia que seu filho, Xiaoming, devido à prolongada falta de contato, havia sido executado. Na foto, o garotinho chorava de olhos fechados, caído numa poça de sangue, mas ainda segurava com força o carrinho de brinquedo que Zhou Yanshu tinha lhe comprado. Zhou Yanshu urrou de dor, com o rosto coberto de lágrimas. Por que a minha vida tem que ser tão miserável? Por que a Lin Qianyu não me quis? E por que o Lu Shenshou consegue o amor de todo mundo? É tudo culpa deles. Eles mataram o meu filho. Zhou Yanshu se levantou, tropeçando, e tirou do armário aquele frasco de ácido sulfúrico. Eu quero que todos vocês façam companhia para o meu filho no túmulo. Quando Lin Qian chegou da escola, assim que abriu a porta, sentiu um forte cheiro de álcool. Desde que Lin Qianyu voltou da cidade de Jinbei, ela parecia completamente destruída, passando os dias afogando as mágoas na bebida. Lin Qian olhou para a bagunça da casa e, sem conseguir mais aguentar, correu para o quarto principal. Irmã, até quando você vai continuar assim? Lin Qianyu levantou a cabeça, com o olhar perdido de bêbada. Como é possível que ele nunca tenha me amado? Como ele pôde ser tão cruel e simplesmente ir embora? Lin Qian ficou atônita por um momento. Ao perceber que era de mim que Lin Qianyu estava resmungando, uma faísca de alegria se acendeu em seu coração. Se o Shen Zhou nunca gostou da minha irmã, isso não significa que eu ainda tenho uma chance? Lin Qian acomodou Lin Qianyu e, quando estava saindo para comprar o almoço, viu um guarda correndo em sua direção. Segunda Tenente Qian, tenho uma boa notícia para contar para ele. Que boa notícia! Os 2 médicos legistas de apoio enviados pela cidade de Jinbei já chegaram. Um deles é o Lu Shen Zhou. O coração de Lin Qian deu um salto. Sem tempo para dizer mais nada, saiu correndo apressada. Depois que o mestre Sun e eu nos inteiramos do caso, começamos a trabalhar imediatamente. 5 horas depois, entreguei o relatório na delegacia. Eu estava voltando com o mestre Sun para o dormitório para descansar quando, assim que saímos pela porta da delegacia, alguém nos chamou. Shen Zhou.
Levantei a cabeça e vi a Lin Qianin segurando um buquê de rosas. O que você está fazendo aqui? Eu soube que você tinha voltado. Vim especialmente para te dar as boas-vindas. Ela se aproximou sorrindo para me entregar as rosas. Ela as estendeu para mim. Eu dei um passo para trás e não aceitei. Obrigado. Agradeço a intenção, mas pode levar de volta. Com licença, preciso levar meu professor para o dormitório. Lin Qianin abriu a boca, parecendo um pouco magoada. Shen Zhou, eu esperei por você a tarde inteira. Depois de dizer isso, ela fez uma cara de coitada. E olhou de relance para o mestre San. O mestre San entendeu a situação e disse: Lu, não precisa me acompanhar. Se você tem algo para resolver, pode ir na frente. Eu também quero deixar umas coisas claras com a Lin Qianin. Então só me restou pedir desculpas ao mestre San. Desculpe, professor. Tome cuidado no caminho. Vá e volte logo, senão depois a Van Xin vai perguntar, e eu não vou te acobertar. Eu sorri enquanto via o mestre San se afastar, e então me virei para olhar para Lin Qianin, e disse com indiferença: Vamos. Lin Qianin, vendo a mudança na minha atitude, ficou muito incomodada. Por que você não sorri assim para mim? Olhei para ela, achando estranho. Para quem eu sorrio é problema meu. Se você tem algum problema com isso, vá falar com Zhou Yanshu. Hoje em dia, o nome Zhou Yanshu é como um espinho cravado em Lin Qianil e Lin Qianin. Basta ouvi-lo para sentirem uma dor aguda. Eu não falo mais nada. Não fica bravo. Chegamos ao restaurante. Antes mesmo da comida chegar, a Lin Qianin não se aguentou mais. Ela começou a falar, toda coitadinha, sobre como a vida dela era miserável, e também sobre o quanto se arrependia e se culpava. Ela só pensava em conseguir me pedir desculpas pessoalmente, e me compensar por tudo. Achei aquilo ridículo. Você quer que eu volte para a família Lin, me case com a sua irmã e continue a bancar seu estilo de vida, sua comida, suas roupas e tudo mais? Lin Qianin olhou para minha mão sobre a mesa e, tomando coragem, a segurou com força. Shen Zhou, eu sei que você não gosta da minha irmã. Case-se comigo. Eu vou entrar numa boa universidade e te dar uma vida boa. Puxei minha mão de volta na mesma hora, falando mais alto, chocado: Lin Qianin, você enlouqueceu. Eu não enlouqueci. Lu Shenshou, você cuidou de mim por tantos anos, eu já te guardo no meu coração há muito tempo. Se a minha irmã não te dá valor, então deixa que eu te ame de verdade. Senti um arrepio na espinha e meu estômago revirar. Lin Qianin, eu te aconselho a tirar essas ideias da cabeça. Não me arranje problemas. Se você continuar agindo de forma imprudente, eu não vou me importar de fazer sua própria irmã vir te dar uma lição. Depois de falar, saí apressado. A Lin Qianin me abraçou por trás. Shen Zhou, o que eu sinto por você é de verdade. Eu te amo. Antes que eu pudesse me afastar, uma mão me puxou com força. Era Lin Qianin. O que você está fazendo? O rosto de Lin Qianin ficou pálido como cera. Irmã, eu não fiz nada. Antes que ela pudesse terminar a frase, Lin Qianil lhe deu um tapa e a jogou no chão. Você jogou toda a sua decência e vergonha no lixo? Shen Zhou é seu cunhado. Mas vocês não são casados de papel passado. Além disso, o Shen Zhou não gosta de você. E por que eu não posso ir atrás dele? A raiva dentro de Lin Qianil estava prestes a explodir. Repete o que você disse. Irmã, você não pode me impedir só porque não consegue ter o Lu Shenshou de volta. De viver o meu amor. Quando Lin Qianil ia bater nela de novo, eu não aguentei mais e gritei: já chega. O olhar de Lin Qianil para mim se encheu de mágoa e tristeza, enquanto o rosto de Lin Qianin se iluminou de empolgação. Shen Zhou, eu sabia que você se importava comigo. Eu só sentia irritação e nojo. Lin Qianin, vocês por acaso se acham grande coisa? Se não fosse para pagar uma dívida de gratidão, eu jamais teria qualquer relação com vocês na minha vida. Vocês já destruíram 5 anos da minha vida. Por que diabos eu deveria jogar o resto da minha vida fora na casa dos Lin? Vivem dizendo que me amam. É amor de verdade ou só orgulho ferido? Vocês mesmas sabem a resposta.
As duas irmãs ficaram paralisadas, com os olhos vermelhos e cheios de remorso e dor. Não é isso, Shenzhou. Nós realmente sentimos muito por tudo, e queremos cuidar de você. Eu as interrompi friamente. Eu não preciso disso. Não quero nenhuma das duas. Além do mais, eu tenho uma namorada. Espero que, de agora em diante, não perturbem mais a minha vida. Como assim? Tão rápido? É a Su Vanshin? Sim. Vanshin e eu nos conhecemos desde crianças. Nossas famílias prometeram nosso casamento há muito tempo. Se não fosse por aquele acidente, nós já estaríamos casados e com filhos. Dito isso, me virei para ir embora. De um canto escuro, Zhou Yanshu observava tudo, seu olhar alternando entre nós três. E finalmente se fixou nas minhas costas enquanto eu me afastava. E se Lu Shenshou simplesmente desaparecesse? Com a minha ajuda e a do velho San, o assassino foi rapidamente capturado e preso. Para nos agradecer, o delegado de polícia reservou uma sala privada em um restaurante para comemorarmos. Depois de alguns brindes, eu saí da mesa e fui para a porta do restaurante tomar um ar. Para minha surpresa, dei de cara com Lin Qianyu e Lin Qianning novamente. Se vocês continuarem me seguindo, eu chamo a polícia. Shenzhou, não queríamos te incomodar. Só queríamos te observar de longe, para garantir a sua segurança. A presença de vocês é o maior perigo para mim. Todas as feridas que eu já tive na vida, foram vocês que causaram. As duas, sem combinar, lembraram das coisas que fizeram comigo no passado. Eu estava prestes a me virar para voltar, quando ouvi passos frenéticos correndo na minha direção. Era Zhou Yanshu, com um rosto contorcido de ódio, parecendo um louco. Ele segurava um frasco e corria na minha direção. Lin Qianyu e Lin Qianning se jogaram na minha frente ao mesmo tempo. Shenzhou, cuidado! Morram todos! Um frasco com um líquido desconhecido estava prestes a ser jogado em mim quando, no instante seguinte, um tiro ecoou pelo céu. Zhou Yanshu agora tinha um buraco de bala sangrando no cotovelo. Ele gritou de dor. Parte do conteúdo do frasco derramou sobre ele. Num instante, a dor lancinante o fez convulsionar no chão. Dói muito! Qianyu, me salva! O velho San e os colegas da delegacia saíram correndo. É ácido sulfúrico. Leve-no para o hospital, rápido. Se demorar mais, ele morre. Eu fiquei tão assustado que meu corpo gelou, até que Su Vanshin veio correndo e se jogou nos meus braços. Só então eu caí em mim. Shenzhou, ele queria me matar. Comigo aqui, ninguém pode te ferir. Ainda bem que você chegou. Lin Qianyu e Lin Qianning se entreolharam, e viram amargura e decepção nos olhos uma da outra. Lin Qianyu puxou a mão de Lin Qianning. Vamos embora. Mas Lin Qianning continuou encarando Su Vanshin. Ainda havia um traço de ressentimento em seu coração. Zhou Yanshu, por precisar de tratamento de emergência, conseguiu sobreviver, mas seu rosto foi desfigurado pelo ácido sulfúrico. Ele não conseguia aceitar sua aparência. Todos os dias, ele gritava e enlouquecia no quarto do hospital. Não é minha culpa. Por que o destino tem que ser tão injusto comigo? Meu filho era tão pequeno, e morreu nas mãos deles. Eu vou fazer o mundo inteiro pagar pela morte do meu filho. Eu e Su Vanshin estávamos na porta do quarto, ouvindo suas palavras desconexas, sem entender nada. Ele tem um filho? Pelo que eu sei, não. Mas ele morou nos Estados Unidos por 5 anos. Será que ele se casou e teve filhos lá? Miserável! Meu pai olhava para o telegrama que Su Vanshin enviou durante a noite. Nele, estava claramente detalhado como Zhou Yanshu me feriu. Também descrevia todos os detalhes de sua vida nos Estados Unidos. Naquele ano, menos de meio ano depois de ir estudar no exterior, ele se apaixonou por uma soldada americana, se casou e teve um filho com ela. Mas, quem diria, com a tensão na relação entre os dois países, a americana começou a tratá-lo com hostilidade. Ela não apenas gritava e o maltratava, como também o agredia fisicamente. Justo quando ele pensava que não havia esperança de escapar nesta vida, a agência de inteligência americana procurou, pedindo que ele voltasse ao seu país para roubar para os Estados Unidos informações militares. A esposa dele, para garantir o próprio futuro, usou o filho deles, ainda um bebê de colo, para ameaçar Zhou Yanshu.
Se ele não concordasse, ela jogaria a criança da varanda e o espancaria até a morte. Zhou Yanshu não teve escolha a não ser aceitar. Depois de voltar para o país, ele voltou sua atenção para Lin Qian. Yue conseguiu roubar algumas informações para entregar. Lu Qinshan bateu com a mão na mesa. Prendam e interroguem imediatamente todas as pessoas relacionadas. Campo de treinamento da região militar sudoeste. Lin Qianyu tinha acabado de terminar o treinamento da manhã, quando, de repente, um par de soldados a cercou. O que vocês querem? Segundo o tenente Lin Qianyu, você está envolvido em um caso de espionagem. A Agência de Segurança Nacional precisa conduzir uma investigação completa. Por favor, coopere, camarada Su. Eu nunca fiz nada para trair minha pátria. Isso é uma calúnia. A voz do comandante veio de trás dela. Se é calúnia ou não, a Agência de Segurança Nacional saberá assim que investigar. Lin Qianyu se virou para olhá-lo e disse, aflita, comandante, o senhor conhece o meu caráter. Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Eu te avisei há muito tempo para resolver suas relações pessoais, mas você nunca escutou. Você está apenas colhendo o que plantou. Se você tem um mínimo de consciência como soldado, coopere com a investigação para limitar os danos o mais rápido possível. Lin Qianyu ficou atônita, sem conseguir dar qualquer resposta. 2 soldados se aproximaram e pegaram Lin Qianyu, levando-a para o carro do Departamento de Segurança Pública. Depois que soube disso, fiquei em silêncio por um longo tempo. A tia Lin sabe disso. A diretora Lin está em uma missão fora da cidade. Ela só volta daqui a um mês. Quando Lin Qianyu descobriu que Zhou Yanshu era um espião, ela ficou completamente arrasada, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. Fazia 2 dias que ele não comia nem bebia. Quando fui levar comida para ele, o encontrei totalmente acabado. Shen Zhou, por que você veio? Eu arrumei a comida na mesa, eram todos os pratos favoritos dele. Lin Qianyu quase caiu no choro. Eu o consolei, dizendo, você não era o cozinheiro, não vazou os segredos de propósito. O país vai te julgar com justiça. Mas, uma vez que alguém se envolve com espiões estrangeiros, minha vida está basicamente acabada. Eu olhei para ele, ainda sem conseguir deixar de encorajá-lo. Lin Qianyu, mesmo que não possa mais ficar no exército, você ainda tem outras saídas. Só quando uma pessoa morre é que tudo se acaba de verdade. Lágrimas brotaram dos olhos de Lin Qianyu. Ele começou a devorar a comida, enchendo a boca com grandes garfadas. Obrigado. O caso de espionagem não afetou apenas Lin Qianyu. A situação também respingou em Lin Qianning. Sua vaga na Universidade de Jing era praticamente garantida, mas por causa disso, ele não passou na verificação de antecedentes políticos. No momento em que Lin Qianing recebeu a notícia, ele quase teve um colapso e tentou se jogar no rio. Foi o professor que o impediu a tempo, evitando uma tragédia. Ao chegar em casa, ele bateu a porta e a trancou. Depois, desabou no chão, desamparado, chorando aos prantos. Em meio ao desespero, ele pareceu ouvir uma voz familiar e gentil. Eu me aproximei com pratos de comida fumegante e o chamei com um sorriso, pare de chorar. Sua irmã não costumava dizer que as garotas também devem ser autossuficientes e fortes? Vamos, enxugue o rosto e venha comer. Eu estendi a mão para ele. Atordoado, ele tentou agarrá-la, mas pegou apenas o ar. Quando voltou a si, a casa estava escura fria. Não havia comida, nem eu. Lin Qianning correu para o quarto e pegou aquela foto. Ele olhou para o rosto na foto com uma mistura de obsessão e fascínio. Se eu conseguir levar a Shen Zhou de volta para casa, tudo vai voltar ao normal. Nossa família, com certeza, ficará unida para sempre. Su Wanxin, ao chegar em casa do trabalho, na casa da família Lu, me encontrou ocupado na cozinha. Ele se aproximou e me abraçou por trás, em silêncio. O que está cozinhando de tão bom? Eu inclinei a cabeça para encostar meu rosto no dele. Você voltou. Você e o papai andam tão ocupados ultimamente. Fiz uma canja de galinha para vocês recuperarem as energias. E também as costeletas de porco no vapor que você queria comer ontem. Ah, como eu seria feliz se pudesse me casar com você. Fiquei um pouco surpreso e, sem graça, sorri. Seu galante ardor. Su Wanxin me olhava com os olhos cheios de amor. Lu Shenshou, vamos nos casar oficialmente.
Uma semana depois, todos na delegacia já sabiam que eu e Suvanshin, um casal apaixonado, finalmente ficaríamos juntos. Com a insistência do meu pai, a organização aprovou rapidamente nosso pedido de casamento. Tirei uma caixinha delicada do bolso e me ajoelhei. Vanshin, os filmes dizem que, para se casar com a garota que você ama, primeiro é preciso pedi-la em casamento. Eu abri a caixinha. Dentro, havia um anel que brilhava intensamente. Vanshin, espero poder te amar por toda a vida e envelhecer ao seu lado. Você quer se casar comigo? As lágrimas de Suvanshin vieram com tudo, e ela disse, com a voz embargada: sim, eu aceito. Coloquei o anel em seu dedo. Sua boba, por que está chorando? Era para estar feliz. Suvanshin sorriu em meio às lágrimas. Nosso casamento foi marcado para o início do próximo mês. Suvanshin usou todas as suas economias para reservar o salão e comprar o vestido de noiva. Um fluxo constante de presentes de dote foi entregue na porta da casa da família Lu. Um dia antes do casamento, Suvanshin me levou de carro até um cemitério. Os pais da Vanshig e a minha mãe já foram transferidos e enterrados aqui. Nós viemos especialmente para contar a boa notícia aos nossos pais. Eu derramei a bebida do casamento no chão. Mãe, ainda bem que a senhora teve a visão de me arranjar a Van Xing, uma nora tão boa. Seu filho é eternamente grato. Mãe, eu vou me casar com a mulher que eu amo. Você aí no céu deve estar feliz por mim, né? Num instante, foi como se eu realmente visse minha mãe nos olhando, emocionada. Nós só saímos do cemitério no fim da tarde. Suvanshin, muito atenciosa, se ofereceu para dirigir. Pode dormir um pouco, quando a gente chegar em casa eu te chamo. Não estou com sono, vou te fazer companhia. Parece até um sonho. Eu me inclinei e beijei a bochecha dela. E agora? Ainda parece um sonho. Suvanshin sorriu e, quando estava prestes a falar, de repente, um carro saiu com tudo de uma rua lateral. No clarão dos faróis, eu vi claramente o rosto da Lin Qian. Ning, completamente transtornada. Antes que eu pudesse reagir, a Suvanshin me abraçou com força, me protegendo. O carro foi atingido e capotou por vários metros. Chama a polícia. É muito sangue. O mais importante é salvar as pessoas. Rápido, tirem as pessoas de dentro. Tonto e tonto, umas pessoas de bom coração me tiraram do carro. Mas a Suvanshin, que me protegeu do impacto, estava caída em silêncio lá dentro. Eu me arrastei com dificuldade até ela. Vanshin! Não! Acorda, por favor! Mas não importava o quanto eu a chamasse, ela não reagia. Um desespero e uma tristeza enormes me consumiram. Eu desmaiei ao lado da Suvanshin. A culpada por esse acidente criminoso, Lin Qianing, morreu antes mesmo dos médicos chegarem. O corpo dela ficou no necrotério por 10 dias, até que Lin Qianyu, que tinha acabado de sair da prisão, o retirou. Naquele dia, o tempo em Jinbei estava cinzento e chuvoso. Ele foi até o quarto de hospital da Suvanshin, olhou para mim e perguntou: Shenzhou, você está bem? Graças à proteção da Suvanshin, eu só tive ferimentos leves. Mas a Suvanshin teve múltiplas rupturas nos rins e uma hemorragia grave. Em apenas 10 dias, ela foi levada para a sala de cirurgia para ser reanimada 5 vezes. Os avisos de estado crítico chegavam nas minhas mãos um após o outro. Eu levantei a cabeça, e nos meus olhos não havia ódio nem tristeza, como se na frente do Lin Qianyu estivesse sentada apenas uma casca vazia. Eu não quero te ver. A principal culpada pelo coma da Suvanshin já está morta, mas eu não consigo deixar de remoer o ódio. Eu sei, Lu Shenzhou. Eu só queria pedir desculpas em nome dela. Eu olhei para a Suvanshin, o rosto adormecido dela. Eu nunca vou perdoá-la. Nunca, nem nesta vida nem na próxima. Lin Qianyi saiu do hospital segurando a urna de cinzas. Eu tirei uma longa licença para ficar no hospital cuidando da Suvanshin, segurando a mão dela e contando histórias divertidas da nossa infância. Quando era pequena, a Suvanshin era muito levada. Como ela não gostava de prender o cabelo, ela sempre pegava uma tesoura escondida e o cortava. Então, a mãe dela simplesmente raspou a cabeça dela. Naquele inverno,
Todo mundo na vila viu. A cabeça da Su Vanxing, toda vermelha de frio. As outras crianças da vila usavam isso para tirar sarro de mim, dizendo que eu ia casar com uma monjinha. Eu fiquei tão bravo, que fui falar com a Su Vanqing. Su Vanqing, se você não deixar, se você tivesse cabelo comprido, eu não casaria com você. Os cílios de Su Vanqing tremeram. Ela abriu os olhos lentamente e continuou. Toda vez que você me ameaçava com isso, eu não ousava desobedecer. Desde aquele dia, eu nunca mais cortei o cabelo. Eu fiquei paralisado. As lágrimas reagiram mais rápido que meu cérebro, caindo uma a uma. Eu segurei com força a mão de Su Vanxing. Su Vanxing, se você não acordar, eu não caso mais com você. Eu sei. Por isso eu acordei, para casar com você. Depois de sair do coma, a saúde de Vanxing melhorou a olhos vistos. Meio mês depois, ela já conseguia se sentar para ler. Eu também voltei a trabalhar na Delegacia de Segurança Pública, e só vinha na hora do almoço e à noite trazer a sopa que eu tinha preparado. Su Vanxing agora já tinha forças para brincar. Estou tomando canja de galinha todo dia. Parece até que estou de resguardo. Por coincidência, um colega da delegacia estava dizendo: você não tem ideia, naqueles dias em que você não estava fora de perigo, o Shenzhou não pregou o olho, com medo de que, se fechasse os olhos, receberia a notícia de que seu coração tinha parado. Ao me lembrar daquele período angustiante, meu olhar não pôde evitar de se entristecer. Su Vanxing segurou minha mão, com os olhos cheios de dor e culpa. Eu te deixei preocupado. Se naquela hora não fosse Su Vanxing se jogando para me salvar, quem estaria nesta cama de hospital agora seria eu. Quem tem que te agradecer sou eu, Vanxing. Su Vanxing entrelaçou os dedos nos meus. Shenzhou, desde que aquela enchente na nossa infância te arrancou das minhas mãos, eu jurei que se eu conseguisse te encontrar, eu nunca mais soltaria a sua mão nesta vida. Por isso, mesmo que eu tivesse que ir para o inferno, eu lutaria com todas as forças para voltar para o seu lado. Quando Su Vanxing teve alta do hospital, já era o auge do verão. A Universidade Jinda abriu uma especialização em medicina forense e me convidou para ser professor. Eu tinha que dar 3 aulas por semana. Su Vanxing foi me buscar no portão da Jinda. No meio de todos aqueles alunos indo e vindo, ela se destacava demais. Finalmente, o sinal do fim da aula tocou. Fui cercado pelos alunos. Enquanto saía, a luz do sol quente incidia sobre mim, tão brilhante que era impossível desviar o olhar. Shenzhou. Eu estava conversando com os alunos quando ouvi Su Vanxing me chamar e sorri instintivamente. Vanxing, você veio. Nós dois somos muito bonitos, e os alunos achavam um colírio para os olhos nos ver. Professor Su, quando o senhor e a diretora Su vão se casar, hein? Eu pisquei os olhos, sem saber como responder. Nosso casamento original teve que ser cancelado por causa do acidente. Agora, meio ano depois, eu nem sabia se ainda íamos realizar a cerimônia. Olhem! O que é isso? Su Vanxing deu uma risadinha e, como num passe de mágica, tirou alguns pacotes de doces de casamento e convites. Os alunos se amontoaram para pegar. Professor Lu, diretora Su, com certeza iremos para dar nossas bênçãos a vocês. Minha cara de surpresa não era nem um pouco menor que a dos alunos. O que é isso? É para organizar o nosso casamento, ué. Quando foi que você preparou isso em segredo? Conseguiu me enganar. Direitinho. Apertei a bochecha dela e fingi interrogá-la. É melhor confessar para ter uma pena mais leve. Tudo bem, professor Lu. Eu me rendo. Acontece que, enquanto Su Vanxing, ele começou a planejar o casamento antes mesmo de eu ter alta do hospital. Ele ficou com pena de me ver correndo entre o hospital e a delegacia, então não me contou de propósito. Também queria me fazer uma surpresa. Depois de muito tempo, eu finalmente vesti aquele terno todo branco. Tivemos o casamento mais grandioso e a cerimônia mais magnífica. Naquele dia, o carro dos noivos percorria a rua, com uma multidão de pessoas dos dois lados para nos ver. Em meio a uma chuva de doces, ouvi inúmeras felicitações sinceras. O carro parou na porta do restaurante. Eu saí com passos firmes e fiquei de pé, sob o olhar atento de todos. O som do piano começou a tocar. Su Vanxing, vestindo um lindo vestido de noiva, caminhou em minha direção. O pai dela uniu nossas mãos. Vanxing, você é a minha sucessora de maior orgulho.
Vocês dois passaram por muita coisa. Mas agora, pode-se dizer que foi um mal que veio para o bem. De agora em diante, amem-se e cuidem um do outro. Não deixem o papai preocupado. Eu queria sorrir, mas as lágrimas teimosamente escorriam pelo meu rosto. Su Vanshin disse seriamente: pai, pode ficar tranquilo. Eu me preparei por muito, muito tempo para ser a esposa de Lu Shenshou. Sob os aplausos de todos, eu e Su Vanshin fizemos o brinde dos noivos. Lu Shenshou, eu te amo. Eu também te amo, Vanshin. 5 anos depois, eu e Su Vanshin tivemos uma filha. Demos a ela o nome de Lu Nuanuan. Desde que o velho San se aposentou, eu me tornei o pilar do Departamento de Medicina Legal da Polícia de Jinbei. Sempre que havia uma missão de apoio externa, eu era o primeiro a ser chamado. Agora, era outro caso na cidade do Sudoeste. Mesmo que eu não quisesse mais pisar naquele lugar, o trabalho vinha em primeiro lugar. Mas eu não esperava que a vítima deste caso fosse um velho conhecido meu. Foi a primeira vez que vi Lin Qianyu dessa perspectiva. Nunca imaginei que em apenas 5 anos, ele pudesse ter se tornado tão irreconhecível. Um mês atrás, a polícia encontrou o esconderijo de um grupo criminoso. Para não levantar suspeitas, eles decidiram infiltrar um agente. E Lin Qianyu, usando seus contatos antigos, se ofereceu para a missão diretamente ao chefe de polícia. Durante este mês de missão, ele agiu com a disciplina de um soldado, cumprindo seu papel de forma brilhante. Mas no último momento, para salvar um companheiro, sua identidade foi revelada, e ele sofreu uma vingança brutal daquele bando de criminosos perigosos. Até o fim, ele manteve a postura de um soldado, sem fraquejar nem por um instante. Ouvir aquilo me comoveu. Não importa quais problemas eu tive com o Lin Qianyu no passado, eu ainda tenho que admitir que Lin Qianyu era um soldado exemplar. Eu dei um passo para trás, fiz uma leve reverência para Lin Qianyu na mesa de autópsia, e então comecei o procedimento. Com meu cuidado e profissionalismo, consegui encontrar uma pista crucial, que foi de grande ajuda para a polícia na perseguição dos criminosos foragidos. Depois do trabalho, de alguma forma, acabei em frente à casa da família Lin. A casa onde morei por 5 anos. Agora estava em um estado deplorável. Empurrei a porta devagar e entrei. O lugar estava coberto de poeira e teias de aranha. A casa estava exatamente como antes de eu partir. Entrei no quarto principal e vi que havia uma carta em cima da mesa. No envelope, estava escrito de forma impecável, para Lu Shenshou. Eu a peguei, sem acreditar. Dentro, umas poucas frases foram reescritas 3 ou 4 vezes até a versão final. Lu Shenshou, desejo que você seja feliz para sempre. No envelope também havia um anel de jade verde esmeralda. Eu sei que este era o mais parecido que ele conseguiu encontrar. Obrigado, Lin Qianyu. Eu só voltei para Jinbei depois que Lin Qianyu foi enterrado. Deixei aquele anel na urna de cinzas de Lin Qianyu, não o trouxe de volta. As mágoas do passado. Com a partida de Zhou Yanshu, Lin Qianin e Lin Qianyu se dissiparam como fumaça. E eu finalmente fiz as pazes com o que aconteceu. No momento em que saí da estação de trem, um garotinho gordinho se jogou nos meus braços como uma pequena bala de canhão. Papai, que saudade de você! Eu o abracei com força. Su Vanqin veio logo atrás, pegou minha mão e disse: Shenshou, eu fiquei sabendo sobre Lin Qianyu. Olhei para ela e sorri. Pode ficar tranquila, eu estou bem. Su Vanqin viu pela minha expressão que eu não estava mentindo. Ela sorriu e nos levou para casa. Mas uma primavera chegou. De uma mão eu segurava a de Su Vanqin, e da outra, a de Lu Nuanuan, sentindo a tranquilidade do tempo e a paz da vida. Talvez o amanhã também seja um bom dia.